Boa tarde, começa aqui o programa A Hora da Verdade, um programa que tem me trago uma alegria muito grande, tem me trazido momentos extremamente felizes, porque aqui nesse espaço a gente tem tido a condição de colocar pessoas dos mais diversos pensamentos, né, das mais diversas áreas, e sempre com um propósito bastante definido, né, exaltar essas pessoas, né, fazer com que elas coloquem aqui sempre a sua melhor versão, fale das coisas que possam inspirar você que está em casa. E claro que isso tem me feito um bem danado. Você não tem ideia da alegria que é fazer esse programa. Como você bem sabe, já disse que e anunciei durante a semana que sexta-feira nós teríamos um quadro fixo com o Breno e o Paulo Negrão, mas ambos atrasaram, devem ter suas razões, né? Inclusive o Paulo disse que está vindo, o Breno também, mas enfim, a gente tem um programa e o programa tem que ir para o ar, independente das vontades de outras pessoas, né? Fico triste, né? Queria que os dois estivessem aqui desde o começo, mas enfim. Vamos lá, meu grande coronel Osias Pânfilo, eu vou começar o programa de hoje falando sobre algo que é bastante presente, que é bastante relevante nesse momento em que nós estamos vivendo. A gente está vivendo esse instante uma cisão social, né? Uma divisão político-eleitoral em que as pessoas se encaixam, se sentem à vontade na chamada direita ou esquerda, né? Em nível de Brasil e até em nível de mundo, né? Acho que a eleição norte-americana, com Donald Trump vencendo, foi um retrato disso, né? Que parece que o mundo está virando um pouco à direita, né? Tu tem ideia por que isso acontece, Osias? Na tua cabeça vem algo assim a dizer ou não? Aí a gente vai população no mundo inteiro começa a ver a questão dos governantes da esquerda, os governantes da direita, e isso tem feito com que as pessoas comecem a tender ou para a esquerda ou para a direita. A gente vê um crescimento da direita da direita nos últimos anos, e essa eleição do Trump nos Estados Unidos é um retrato disso. Muito bem. Deixa eu colocar aqui para tentar aprofundar um pouco mais, né, para a coisa ficar mais agradável, mais palpitante. A política ela é feita, né, a política eleitoral, de encantos. E esses encantos se dão como? Com promessas, com esperanças que são vendidas. Coloque aqui exemplo do Rio do Amaral. Rio do Amaral é o prefeito eleito, vai assumir em janeiro. E o que o Rio do Amaral fez durante a campanha? Prometeu. E o que ele prometeu? Prometeu aquilo que a cidade espera do prefeito. Ah, não vai ter mais buraco, a gente vai asfaltar. Ah, porque a saúde está ruim, vou consertar. A educação não está legal, não preocupa não que eu melhoro isso aqui. Então, a política ela é feita de esperanças, promessas que são vendidas, e as pessoas vão abraçando essas promessas que atendam às suas expectativas, sejam elas coletivas, como o asfaltada, é um processo coletivo, como as individuais. Se você fala assim, olha, a gente vai criar condições para que seu filho vá para a faculdade, atende a minha expectativa individual. Ah, meu filho pode ir para a faculdade se de repente eu defender esse candidato que está prometendo isso. Então, a política, ela se fundamenta nesse aspecto colocado aqui, pastor, já que você entra, nesse aspecto, em promessas que são feitas para atender expectativas e sonhos da grande massa que é o povo. Pois muito bem. O que é que nós temos com relação à esquerda e direita, você que está em casa? A esquerda vem perdendo, no decorrer dos últimos anos, a capacidade de conversar com as bases da sociedade. De fazer o que ela fazia muito bem, que era conversar com essas bases. Era dizer, olha, você está aí numa situação difícil, você não pode consumir, você precisa de crédito. Ah, o seu filho não tem um leite para tomar, você precisa de um programa social para comprar. Ah, você não pode comprar um gás, você precisa de um vale-gás. Então, a esquerda, em dado momento histórico no Brasil, começou a conversar e atender essas expectativas das pessoas menos favorecidas. E isso fez com que o Lula tivesse 80% de votos no segundo mandato dele, porque a esquerda conseguia conversar com essas pessoas. Com o advento dessas pautas identitárias, que são pautas importantíssimas para a sociedade, quando você fala de racismo, quando você fala de etarismo, que de repente é quem discrimina um velho, quando você fala de pautas ligadas à mulher, à proteção da mulher, quando você fala de pautas ligadas ao racismo, de você entender que negros precisam ser respeitados como seres humanos completos em tudo, como cidadãos completos. Então, essas pautas identitárias, elas, em certa medida, já que nós entra, viu, pastor? Você tem que nós entra. Elas, em certa medida, elas não
estão conversando com as bases da sociedade. Mas por que elas não estão conversando com a base da sociedade, João Batista? Por quê? Quem está nas periferias tem preocupações mais imediatas. E quais são elas? Pagar a conta de energia, pagar a conta de água, meu menino está desempregado, meu menino precisa de um futuro melhor, eu preciso melhorar minha vida financeiramente. Então essas pautas identitárias que são importantes para a sociedade, de você discutir racismo, de você discutir as pautas LGBTQI+, enfim, que envolve tudo isso, desse universo, para quem está na periferia, numa luta tremenda, com preocupações excessivas, quem é que conversa com ele hoje? Que consegue levar um recado para ele e seduz ele? Quem é? É a direita. É a direita que diz, olha rapaz, você é abençoado por Deus, olha você pode enriquecer, olha você precisa ter uma família nuclear, com essa família unidinha, a gente consegue avançar. Aí vem os coach, vem esses pastores aí que prometem que você vai enriquecer do dia para a noite se você der para a igreja. Então a chamada direita hoje conversa melhor com as bases. O resultado disso é que essa maioria de pessoas que fazem parte dessa base tendem nesse momento a virar a direita. E eu digo isso hoje e escrevo o que eu estou dizendo. Hoje, o Lula, que é o presidente do Brasil, que é o grande líder político da direita, ele torce e sonha e vai lutar para tornar o Bolsonaro elegível. Porque, para o Lula, o melhor candidato a disputar com ele é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tem em torno dele o bolsonarismo, mas a direita como um todo não tem mais a paixão que tinha pelo Bolsonaro lá no primeiro mandato. Então, quando o Lula olha para isso, ele pensa, rapaz, se eu disputar com o Bolsonaro é mais fácil eu levar essa parada. Porque se você colocar à direita um Tarcísio, por exemplo, que é mais moderado, que fala menos bobagens, que tem São Paulo como vitrine, se ele vier, o que ele faz? Ele pega o bolsonarismo que vai com ele pega essa direita que não gosta muito do Bolsonaro que vai com ele, e ele pega parte do centro, que começa a se encantar com o discurso da direita. Então, eu estou colocando isso aqui no começo do programa, viu? Tu fica me olhando. Eu fico olhando, porque são coisas importantes que a gente precisa colocar para as pessoas, para elas começarem a pensar de que forma essas ditas ideologias brasileiras estão se comunicando com as massas. Diga lá, pastor, eu fiquei falando. Eu só queria pontuar o seguinte. Diga. Que geralmente, aproveitar, vou até fechar a câmera em mim para fazer o comentário, para que os outros convidados entrem. Tá? É porque o Paulo chegou e o Brando chegou. Eu vou fechar aqui em mim para que eles possam entrar. Tá? Eu queria dizer, João, para você. Sim, pastor, diga. Eu queria dizer para vocês, os nossos telespectadores, o seguinte: que muitos dos candidatos chegam ao poder prometendo aquilo que não vão conseguir cumprir. Falando para as pessoas, para aqueles menos informados, criando uma expectativa, um sonho, um desejo na mente deles, e, na verdade, isso nunca vai acontecer. É aquilo que eu estava pontuando contigo em off, o lado esquerdo e direita e esquerda, e quando chega lá, é só um lado só. Né? Não tem o de esquerda e direita. Quando chega lá, a maioria daqueles que são eleitos pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, quando chega lá, é o centro, é o lado deles e acabou-se. E muitos que elege e escolhe um representante, pensa que ele vai lutar, vai ser verdadeiramente um representante. Isso raramente acontece. Raramente aquele fim com a bandeira e consegue permanecer com aquela bandeira suspensa e lutando com a verdade que ele chegou. É por isso que é difícil para a população ser conduzida com a verdade, porque muitos falam logo o seguinte: não, quando chega lá, é desse jeito e pronto, eu quero ganhar o meu dinheiro aqui, vou pegar esses R$300, esses R$100, esses R$200 aqui, vou pegar esse bujão de gás, esse milheiro de tijolo, e aí não está nem aí para olhar quem verdadeiramente é o candidato ou não. Esse é o ponto que eu acho que as pessoas têm que estar atento, que esse lado direita, esquerda, e quando chega lá, mistura tudo e é só um lado só, o lado deles e pronto. Já está aqui comigo o Breno e o Paulo aqui, mas pastor, só para complementar e fechar, né? É que, claro, você colocar o tijolo, a alvenaria e a coisa imediata, digamos que seja o varejo, né? Errado ou certo é o varejo da política. Mas quando eu coloco no contexto global, geral, né? De ideologias que motivam a cabeça das pessoas, sonhos e tal, e aí você tem daqui a pouco uma eleição polarizada, é de dizer que essa esquerda, ela precisa realinhar esse discurso dela. Porque se a esquerda não voltar a conversar com as bases, a apaixonar as bases, a tendência no Brasil é de virar
à direita. O que acontece nos Estados Unidos da América, eu acho que em grande medida, o que acontece no mundo. Você pega pautas que são importantes, repito, pautas identitárias são importantes para a evolução da sociedade. Ninguém pode discordar disso. Entretanto, isso não atende os desejos mais imediatos de quem está na base. Porque quem está na base, ele quer emprego, ele quer que o filho dele vá para uma escola legal, ele quer ter todo mês o dinheiro para pagar a conta de energia, de água, ele quer pagar o IPVA do carro. Quer dizer, ele tem uma série de desejos que esses desejos, de certo modo, estão à frente das pautas identitárias, que são importantes, mas que não está no raio de ação imediato dessas pessoas. Então, quem está conversando com essas pessoas? É a direita. E se a esquerda não abrir os olhos para isso, vai tomar fumo. Vai tomar fumo. Muito bem, boa tarde, grande Breno. Boa tarde, Paulo Negrão. Paulo, Vocês fazem parte do quadro fixo aqui do Da Hora da Verdade, sexta-feira. E na segunda participação, você me atrasa, rapaz? João, desculpa. Boa tarde a você. Breno, que é isso? Boa tarde, desculpa. João, eu também peço desculpa em razão de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. E nós fomos acometidos pela informação do falecimento do Vaguinho. Do nosso amigo Vaguinho. Estive lá ontem. Francisco Wagner Rego. Ontem estivemos lá, encontrei o Breno e outros tantos amigos. E agora pela manhã, por volta das 10h30 da manhã, fui chamado por um amigo, irmão, que é o Zezinho, do antigo Parque Recreio. Gente boa, rapaz. Hoje ele tem um hotel ali na área da Rodoviária Nova, lá em casa, hotel. Vou lá. E ele me ligou, por gentileza, pode vir aqui me explicar mais sobre a morte do Vaguinho? E aí, quem sou eu para dar uma explicação sobre a morte do Vaguinho? Mas como amigo, eu estive lá com ele, com a dona Neide, com os filhos dele, o Gleiton, o Glebson, a Gleidiane, e conversamos ali, João. E por isso eu reapresento as minhas desculpas a você e ao seu público, que não é pequeno. Ao nosso público. Ao nosso público. Já vocês são quadro fixo, né? Já falei com o Breno ali fora do ar, né? Conversei, expliquei para ele o motivo, conversávamos ali, e eu juro por Deus que eu não estava mais atento ao horário do programa hoje. Quando você mandou a mensagem, aí minha mulher me mandou, disse, não, justifica com ele a sua ausência. Eu falei, não tem ausência. tem que ir. Mas enfim, João, estamos aqui. Pô, muito bem, quero aqui, Breno. No meu caso, foi um lapso. Um momento devocional que eu tive pela manhã, que se estendeu até a hora do almoço. E eu fiquei isso é disciplina. Eu fiquei um pouco concentrado ali, tomei um cafezinho e me perdi no tempo. Mas a participação. O meu momento devocional ele ocorre na sexta, a partir das 14 horas. É que os filhos vão para casa na sexta-feira. Aí a gente cria lá uma programação, ou faz um almoço, ou um churrasco, ou toma um suco, a partir das 14 horas. Mas enfim. A participação de vocês, rapaz, tá tão bacana. Quando vocês estiveram aqui, recebi tanta gente. Rapaz, olha, eu vi o Breno lá e tal, o Paulo, que legal e tal. Foi boa. Então, assim, se vocês conseguirem chegar no horário, eu quero as minhas desculpas, Breno. Eu tenho essa tradição. Eu quero as minhas desculpas com vocês. Poderia ter ido sem essa. Não, sério. Que fique claro, eu já há uma predisposição em casa com a minha esposa e com meus filhos. Sexta-feira, a partir das 13h40, eu já tenho um compromisso com o João Batista. Não, 13h40 não, 12h40. Não, 12h40. Está vendo? E atrasado de novo. Com a TV Liberdade e com o João Batista. Então isso já ficou internado. Só que hoje, em razão de tudo que aconteceu ontem, que nós fomos apanhados por essa situação, o Zezinho, por ser um amigo, irmão, que às vezes eu tenho dificuldade, João, tem alguns amigos que eu tenho dificuldade de saber quando é irmão, quando é amigo e quando é pai. O Zezinho é um desses. Paulo, por gentileza, me chega aqui, me fala. Aí eu podia negar esse convite. Não, mas aí eu quero combinar com você pra gente ir em outro momento, que ele é um contemporâneo, acompanhou nossas vidas no momento que nós estávamos ali, vamos supor assim, no momento áureo das nossas carreiras. Eu até convido vocês com a liberdade e a apreciação pra gente ir lá uma hora dessa. Certamente. E eu tive essa obrigação de ir lá, resolvi uma agenda agora pela manhã, no entroncamento e tal, e fui lá com ele às 11h30 para falar disso. Como a gente só tem meia hora, Cadu Celulares. Se você por gentileza. Mas, Breno, a Cadu Celular é aquela que você disse que ia levar o seu telefone para liberar em uma hora? Uma hora, é isso aí. Cadu Celulares, você vê a partir de agora. Pois, roda aí, deixa eu ver. Cadu Celulares, a mais completa loja de acessórios e a melhor assistência técnica. Aqui você conta com Fast Service. Tudo e qualquer serviço feito em apenas uma hora, com peças originais e garantia total. Na linha iPhone, temos telas do 6 ao 15. Em acessórios temos capas, películas, cabos, caixas de som e fone de ouvido. Cadu Celulares, Rua Ceará 1037, Mercadinho e Avenida Bernardo Saião, 1479, Quatro Bocas.
Olha, muito bem, nós continuamos aqui com o programa Hora da Verdade. Como hoje nós tivemos esse contratempo, nesse vai lá, vai cá, chegaram pela metade aqui, a gente precisa naturalmente colocar os nossos anunciantes no ar. Lembrando que a Cadu Celulares, para você que tem celular, deu qualquer defeito, apenas 1 hora é o prazo que eles precisam para entregar o seu telefone pronto, com garantia absoluta, peças originais. Lembrando que você que tem iPhone, do 6 ao 15, telas originais na Cadu Celulares. Para não perder tempo, lembrei do nosso querido Alberto Souza, um dos grandes empreendedores de Imperatriz. Diga. Quem não tem iPhone, como eu e o Breno, a gente pode levar um Samsung, levar um Motorola, é 1 hora também. O Xigling, é qualquer um que você levar. O Xigling é aquele lá das... É o Xigling que você não tem marca, né? Que você não sabe que marca é. Breno, vamos levar na segunda-feira? Vamos. Um Ceará, Mercadinho e Bernardo Saião nas 4 bocas. E agora Souza Empreendimentos, para você que quer comprar uma chácara, você que quer comprar um lote, você que quer ter um local para descanso final de semana com a família, Souza Empreendimentos é o local. Tantos anos no mercado, sem um processo, sem reclamação do PROCON, sem nada. Por quê? Porque trata com seriedade o seu cliente. Souza Empreendimentos a partir de agora. Roda aí. Souza Empreendimentos. Temos chácaras com águas correntes nos estados do Tocantins e Maranhão. Temos chácaras prontas, toda estruturada. Temos chácaras com água, temos chácaras sem água. Faça seu orçamento com a gente. Negociamos em suaves parcelas. Negociamos também em veículos e imóveis. Chácaras e lotes em Imperatriz e região com preços especiais. 999693651 e 99991099595. Quem manda um abraço, que está assistindo a gente agora nesse instante é o Sobreiro. Ele que está mandando um abraço aqui pro Paulo Negrão e pro Breno Franco. Sobreiro? É, tá assistindo a gente Alô, agora. Mr. Sobreiro. Obrigado por lembrar de nós, estamos aqui. Pra quem não sabe, o Sobreiro, ele foi protagonista de um dos memes mais engraçados que eu já vi. Imortal. Da área da segurança, será? Ele foi processado, o Ministério Público botou nele, foi aquele lá, não? Não tô me referindo a isso. Eu tô falando aqui do quebra-mola? Do quebra-mola. Ah, tá. Ele fez uma previsão. Natural, rapaz, ele viu o cara... Lá em frente do quartel. Em frente do quartel. Ele flagrou Mas o momento o que que ela ele caiu. fez, eu faria, você, qualquer um de nós faríamos. Pô, como é que você está cobrindo uma pauta na área de segurança? Eu Um acho que quebra-mola muita gente se recém... assustou, né? É recém-feito, não há uma marcação, uma sinalização. O intuito do ser humano, sobretudo para a gente que é da área da comunicação, vai nos levar. Pô, se não tem uma sinalização, o João, o Breno, o Paulo, vem aqui, vai passar. E o que ele comentava? Em cima da hora. Aconteceu. Ele é danado. Agora eu quero colocar para você que tem indústria, você que tem comércio, você que tem um consultório odontológico, lava-jato, se você, enfim, tem qualquer serviço que dependa de um compressor, e quase tudo depende de compressor, é na loja dos compressores o lugar que você tem que ir. Resolve? Resolve. É? Resolve. Sério? Com assistência técnica especializada. Tá brincando. Não, tô falando sério. Bicho, Então fala. o Moisés, o Moisés. Eu vou até trazer o Moisés aqui. Moisés, te prepara, cara. Trazer aqui pra gente conversar sobre empreendedorismo, sobre vencer na vida. O Moisés era mecânico, velho. Era o cara que tá lá na oficina, sabe? E aí o cara foi, não, eu acho que dá pra me vender isso aqui. Aí a lojinha pequena foi crescendo, foi pro entroncamento. Lá no Visão entroncamento, de águia, João. Lá no entroncamento, o que ele percebeu? Que ele tava lá no meio da galera que também é do segmento dele, mas que o carro não estaciona, porque não dá pra você estacionar no entroncamento em horário comercial. Aí ele veio pra Rua Ceará. Cara, o cara cresceu e tem crescido assim de forma avassaladora, porque o cara... Estacionamento já deixa de ser uma comodidade, é uma necessidade. O cara é honesto, competente, é visionário. Aí o cara tem lá uma oficina ao lado, né, da loja. O cara tem a loja mais completa em compressores do estado do Maranhão, aqui na Rua Ceará, que você vê a partir de agora. Para sua indústria. Aqui projetamos e executamos sua tubulação Top Fusion com garantia de 30 anos. A loja dos compressores é completa para o segmento profissional. Rolamentos, paletadeira, secador de ar, macacos hidráulicos e hidropneumáticos. Além de ferramentas e peças de reposição em geral. E atenção pintores, compressor com kit de pintura R$ 499. Loja dos compressores, Rua Ceará 1249, Nova Imperatriz. WhatsApp 99190-1030. Bem, loja dos compressores, a mais completa para você que tem qualquer segmento, na verdade, olha, oficina de bicicleta, borracharia, consultório odontológico. Não, você pedala? Bem, pedalo bem. Aqui em Imperatriz, a bicicleta é aquela de 90 mil ou é aquela de 3? A minha é de R$1.000. A minha é de R$1.000. Sabe, deixa eu te contar, você que colocou bicicleta, tá aí, olha que loja bacana, cara, que loja legal. Ferramentas em geral, compressor, olha, compressor para você pintou só R$499,
lá na loja dos compressores. Cara, espetáculo. Rua Ceará. Cara, é por isso que o Breno me mandou uma mensagem na quarta-feira falando que estava pensando em comprar um compressor. É esse aí, Breno? Exatamente, É esse aí? exatamente isso. Preço excelente. Não, é? 499? Qualidade. Olha, como vocês chegaram atrasados. Desculpem. Não, já está desculpada 3 vezes, né? Já pode até atrasar de novo, já está desculpada. Não merece. A gente só tem meia hora, eu quero até aumentar esse espaço. O programa está tão gostosinho de fazer que eu quero aumentar. A gente pode Fique à aumentar. vontade, nós estaremos aqui. E aí, quadro fixo, sexta-feira, Paulo estaremos Negrão, aqui, né, Breno João Batista. Sim, estaremos aqui. Eu fiz aqui algumas ponderações sobre esquerda e direita e tal. O nosso tempo está acabando, não vai dar para a gente desenvolver como eu queria desenvolver com vocês dois, né? Quando eu pensei em vocês para sexta-feira. Aí eu terminei fazendo uma análise sozinho. Já recebi até alguns comentários aqui do Márcio e outras pessoas mandando mensagens pelo que a gente falou. Mas enfim, dizer a vocês, que já disse da outra vez, da satisfação de tê-los aqui. Eu acho que a gente ter um espaço como esse que a gente está criando, alimentando, eu digo que esse programa é um bebezinho ainda, sabe? Já está nas fraldas. De ter um espaço onde as pessoas de Imperatriz podem vir nesse clima aqui, que não é pautado, que você não tem a obrigação de ter um personagem para falar, né? Que às vezes você vai para o rádio, por exemplo, tem um roteiro. Um roteiro, e às vezes também você pega, eu sempre falo isso, né? Você pega um cara que é radialista, né? E você sabe disso. Aí a gente fala desse jeito que a gente está falando aqui, né? Sim, sim. Aí o cara tá no rádio, quando ele chega, ele cria um personagem. Sim. Né? Oi, gatinho. Não é? Peraí, Breno. Faz uma vinheta como se nós estivéssemos aqui. A hora da verdade. Com aquela sua voz, intérprete. Vai ao vivo. Vai lá. Atenção. 4, 3, 2, 1. Breno Franco. A hora da verdade com Paulo Negrão e JB. Olá, sou eu. Esse é o JB. Essa é a voz. Gente, mas nós tivemos aí... Eu teria que postar também, né? Oi! Tudo bem com você? Não, a impostação, ela é natural, natural, ela vai acontecer quando você está Faz gravando. parte do personagem, né, Breno? Faz parte. Não, mas Agora você dá uma exagerada aí que já Não, fica mas um pouco entenda, é claro que, por exemplo, quando eu faço um comercial, né? Que eu apresso um pouco e tal, eu não converso assim em casa e nem, né? É natural, isso faz parte de quem comunica, né? Sim. Tem uma certa flexibilidade, né? Agora, viver o personagem é que outra história. É outra coisa. Pois, bicho, olha, tô feliz mesmo. A gente tá trazendo toda semana aí pessoas diferentes. Por exemplo, semana que vem já tem só 2 dias abertos, né? Já tá fechado segunda, fechado terça, vocês sexta-feira. Ainda tem quinta e quarta, né? Quarta e quinta. Eu quero ver, Breno, até quando ele vai nos tolerar, né? Nessa eu já sexta-feira. tô começando a imaginar. Não, se você chegar no horário, eu fico feliz. Eu quero agradecer o espaço, porque eu passei um momento da minha vida em que houve uma certa desconfiança com relação à minha participação. É natural, Breno, é natural. E é natural, absolutamente natural. Natural. E eu sinto que as pessoas estão percebendo já que há um certo Adquirindo a interesse. confiança, né, Breno? Isso é bom. Da minha parte, então eu agradeço muito o E espaço. aí, João, pegando carona no que o Breno está colocando, eu já tive, por exemplo, passagem por várias emissoras aqui, você sabe disso? Sei. Inclusive por essa, Sei. com outra nomenclatura. Até Júnior estava na TV Record, me permito aqui os colegas citarem. E assim, eu nunca estive tão bem à vontade, creio que o Breno não tem autorização para falar o nome dele, mas eu creio que ele também. Para a gente chegar aqui sem nenhuma pauta, você não exige da gente uma pauta, a gente só precisa chegar aqui. Sim. E aqui a gente vai... Desenvolve, né, cara? Não é, cara? Pois isso aqui, cara, eu tenho falado com amigos meus, né? De fortalecer esse espaço. E quando digo esse espaço, mesmo que o João não esteja aqui, mas é que a cidade precisa de um espaço assim. Sim. A cidade carece de um espaço assim para discutir política, discutir tudo nesse ambiente aqui. És um visionário, na essência da palavra, coisa, vamos dizer assim, extinção dos dias de hoje da comunicação. Olha o pastor aí, você parou. Diga, pastor. E aproveitar que vocês estão comentando, falando em política, Sim. O que é que vocês acham? Dê a sua opinião, o Paulo, o Breno, sobre a eleição do Donald Trump. Do Donald Trump? Rapaz, aqui tem que ser sintetizado, estamos morrendo aqui, nosso tempo, tá quase. Não, o Donald Trump, pastor, me permita brevemente, é um nacionalista, vai proteger de todas as formas a bandeira americana na economia, na imigração, em todos os outros aspectos. Já ouço, inclusive, alguém, eu tenho parentes na América, e que diz, olha, eles vão expulsar daqui 100% dos americanos, dos estrangeiros que estão ilegal. É normal isso. Quem está legal, legal. Mas o nacionalista, ele protege a economia local. Nós não temos visto no Brasil, por exemplo, um comportamento semelhante. O Brasil talvez seja um país que mais recebe bem, sem burocracia, estrangeiros. Sem dúvida. Porque tem um sentimento e não a razão.
E aí todos que se apresentam nas fronteiras são acolhidos, são bem-vindos, são encaminhados. Existem programas institucionalizados no Brasil para acolher e reencaminhar essas pessoas para a vida. Isso é humanidade. Não acontece em todos os países. Em todos os países. Então Rapaz. a gente recebe aqui peruano, Sim. a gente recebe aqui argentinos, americanos, venezuelanos. Se vocês pensarem 2, 3 semanas atrás, qualquer avenida dessa que cruza aqui a Marginal ou a BR Getúlio Vargas, tem alguém no sinal vendendo com uma placa: eu sou estrangeiro, preciso, estou passando fome. E isso a gente vai pela humanidade. Você tem 5, 4, 3 reais, você já vai dando ali sem querer saber. Breno e Paulo, porque realmente a gente não tem tempo, porque, viu, pastor, ele, enfim, pontuou já a gente morrendo no tempo aqui. Sim. Só Tá, fica à vontade. para acrescentar aqui, o Trump, já que o pastor me perguntou, o Trump ele é uma figura praticamente folclórica americana. Sim. Ele aproveitou bem no passado a produção cultural americana para se projetar. E ele é uma figura hoje do Partido Republicano que representa todo esse nacionalismo, essa questão de proteger a economia americana. Então ele conseguiu realmente se articular. Sem falar, Breno, que é um mega empresário, com investimentos em várias áreas. Mas é assim, toda política radicalizada, e aí eu coloco de direita ou esquerda. Se você pega, por exemplo, Mao Tse-tung, quando fez a grande marcha na China, né, em que foi passando pelas agriculturas e as pessoas desesperançadas foram avançando junto com ele, aquilo esfacelou, aquilo, em certa medida, desmontou a agricultura chinesa, e é por isso que dizem que chinês come tudo, né? É porque foi uma fome em que milhões de pessoas morreram, se adaptaram. E tiveram que se readaptar, porque fome, enfim, e lá come caranguejo, come tudo. Mas enfim. Então, se você for fazer aqui uma análise de radicalismos de direita e esquerda, você vai achar centenas de casos pelo mundo. União Soviética, China, Vietnã, Coreia do Norte, Estados Unidos. Agora, mais recentemente, a própria Europa, que está entrando em colapso em alguns países da Europa. Mas o que eu quero colocar é que nesses conceitos históricos, você pega, por exemplo, Mussolini na Itália, que foi um governo extremamente nacionalista. Inclusive chegou a inspirar o nazismo. Então, esses radicalismos, eles precisam ser coibidos o tempo todo. Eles não fazem bem no contexto global. Eles, em certa medida, eles encantam as pessoas para depois trazer um mal tremendo. É claro que isso aqui precisa de tempo para ficar discutindo sobre isso. A discussão da democracia. É uma pena que a democracia, de forma expressada, é uma coisa e de forma vivida é outra. E aí, no submundo político, a gente precisa entender o que é democracia e o que os democratas estão fazendo para viver essa democracia. E os conceitos e como se aplica, como se vive isso, não é isso? Verdade. Rapaz, como eu queria ter mais tempo aqui, eu gosto tanto de falar, cara. Gente, nos perdoe pelo atraso. Não, tranquilo, obrigado aí, viu? Olha, se você quiser, ainda dá tempo, nosso cruzeiro lá com o Denilson. Não. Ele teve aqui essa semana? Teve aqui, ele e o Marconi. Teve ontem, foi ontem que eles vieram aqui, não foi? Eu encontrei ele, mas o Marconi, ele foi pegar o Marconi lá na loja. Vieram juntos. E eu perguntei para ele, eu digo, Denilson, vai rolar? Ele disse, vai rolar aquela cortesia para vocês. Eu não sei o João. Eu encontrei, incluve, essa semana. Eu fui, né? Mas ele disse que a nossa, a do João eu não sei. Eu só não perguntei sobre isso ainda. Não, eu só perguntei. Vamos ao cruzeiro. Roda aí. Cruzeiro é com a Denitour. A Denitour te convida a fazer uma viagem internacional a bordo de um dos maiores e mais modernos navios da MSC Cruzeiros. O MSC Ciavil. A bordo desse fantástico navio você conhecerá Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, além de aportar em Camboriú no estado de Santa Catarina e também na cidade de Santos em São Paulo, de onde partirá nosso navio. Neste cruzeiro já está incluso 6 refeições diárias, além de desfrutar de toda a infraestrutura de lazer e entretenimento que o navio possui. E por falar em diversão e entretenimento no navio MSC Ciavil, você tem teatro para mais de 900 pessoas sentadas, academia de última geração para os amantes do esporte, 2 pistas de boliche oficial, cassino, 11 restaurantes distribuídos ao longo dos seus 20 andares, uma passarela de chão de vidro a 40 metros de altura, 16 bares e lounges, várias lojas de grifes internacionais, spa, 4 piscinas sendo uma com teto retrátil, parque aquático, tirolesa, 5 clube kids com entretenimento especial para os pequenos e o MSC Yacht Club, um espaço mais privativo e com serviços exclusivos. A viagem acontecerá no dia 27 de março a 3 de abril de 2025. Venha fazer essa viagem internacional com a Denitour.
Muito bem, chegamos de fato aos nossos momentos finais, mandando um abraço para o Jean Ricardo, que acabou de mandar aqui um abraço para nós três aqui. Encontrei o João, encontrei ontem o Breno também lá no velório do nosso Wagner Rego. Condolências aos amigos, aos colegas de trabalho, à cidade, aos familiares. E aí a gente não teve esse tempo, João, reservadamente particular para conversar. A pauta ali era justamente a dor que cada um de nós estávamos sentindo com a partida do Wagner. E a gente agradece em nome da família, né? Sim. Não sei se a gente pode fazer isso, mas... Sim, podemos. Ao carinho que as pessoas tiveram com o Wagner nesse momento final, né? Cara, inclusive o Corpo de Bombeiros teve esse apoio. A polícia teve lá no o que ele recebeu de coroa, de sentimento, de manifestação, de pessoas presentes da polícia, das instituições. Sim. É o que aconteceu. Às vezes, Breno e João, é necessário morrer para você ter uma noção do quão bem quisto você é. Era. No caso dele ficou explícito isso, né? Mas não é necessário não. Não é acho necessário. Que eu acho que é falha, Sim, acho que é falha de todo mundo. Sim. Quando eu digo todo mundo, eu me incluo, eu sou todo mundo, e todo Nós mundo mesmo, somos sabe? todo mundo. De não sermos mais acolhedores, porque a gente está muito focado na vida da gente, querendo resolver as nossas várias, os nossos problemas, que a gente já tem a nossa vida, às vezes pesa muito e tal. É verdade. Mas às vezes é preciso também tirar um pedacinho para olhar para o outro, não é, Breno? É verdade. Isso é verdade. Então, gente, olha, obrigado pela participação, obrigado por estar assistindo a gente, obrigado, Paulo, obrigado, Breno. Nada, que isso. Sexta-feira. Sem atraso. Sem atraso. 13 horas, né, Breno? Palavra de escoteiro. Sem atraso. Eu vou até programar aqui no Obrigado, celular o tchau. relógio para sexta-feira. Até segunda. Sem atraso. Valeu, pessoal. Sem atraso, 13 horas.